Um jogo muito abaixo do Bahia, hein? Jogo bem abaixo do Bahia. Jogo ruim, né, do Bahia. A gente teve um resultado, além da atuação ruim, um resultado terrível, né, para a volta. Não acho que a gente está eliminado, a gente tem que entregar, né, as fichas, porque a gente empatou em casa, até porque a gente viu que o América de Cali não é nenhum bicho-papão, mas foi um jogo muito ruim do Bahia, né? Muito ruim mesmo, assim, ofensivamente falando, né? Claro que é difícil você entrar nos bloqueios, né, na defesa da equipe do América de Cali. A gente sabe que era um time que vinha para poder se defender, né? O América de Cali não finalizou nenhuma jogada na direção do gol do Bahia, né? Nenhuma, zero finalizações no gol do Bahia. E, claro, o Bahia não empatou por isso, mas é uma vergonha, né? É uma situação completamente bizarra o nosso camisa 10, o nosso capitão, né, perder a cabeça daquela forma e dar uma cotovelada no jogador do América de Cali com o Bahia precisando vencer o jogo em casa, né? Depois veio a expulsão lá no carrinho, beleza, mas é uma vergonha, né? A gente vê o Everton Ribeiro fazendo o que ele fez, tá? Ele precisa ser responsabilizado. Ele é o nosso camisa 10, ele é o nosso capitão, né? Já é a segunda vez que ele faz isso. Na primeira vez, eu acho que a expulsão dele foi injusta, principalmente pelo primeiro cartão, né? O segundo cartão, claro, né, foi merecido, mas o primeiro não era para ter sido aplicado e ele terminou sendo expulso contra o Corinthians, mas foi, né? E aí aconteceu a expulsão. E hoje, de novo, né? Ele já poderia ter sido expulso no Bavi, poderia ter sido a terceira vez, porque ele poderia ter sido expulso no Bavi e não foi, né? Não foi. A arbitragem fez vistas grossas com o Everton Ribeiro no Bavi e hoje é a terceira vez, né? Eu não entro nessa de precisa ser multado, aí eu acho que também já é um exagero muito grande, mas é óbvio que ele precisa ser chamado a atenção. Ele é a nossa referência técnica, ele é o nosso jogador de mais impacto, ele é o nosso jogador, né, que faz a diferença. Então a gente precisa ter, né, o Everton Ribeiro em campo e a gente precisa que o Everton Ribeiro seja um jogador, acima de tudo, né, um jogador acima de tudo decisivo, mas positivamente e não negativamente como ele foi no jogo de hoje. É claro que o Bahia não empatou por isso, mas para mim é uma vergonha a gente ter o nosso camisa 10 expulso da maneira que foi. Everton Ribeiro perdeu a cabeça, soltou o braço no rosto do jogador do América de Cali e foi expulso merecidamente. Expulso merecidamente, tá? O América de Cali veio para se defender, claramente, né? Os caras não finalizaram nenhuma jogada no gol do Bahia, né? Foram 23 finalizações do Bahia contra 2 do América de Cali, sendo que das duas, nenhuma na direção do gol. O Bahia fez 23 finalizações, né? Contra, obviamente, o América de Cali e teve 3 grandes oportunidades. Uma posse de bola média de 77%. Rodou, trocou 719 passes, mas não conseguiu concluir em gol, né? E a principal chance, creio eu, acho que foi aquela bola do Kaique, né? Que terminou batendo na trave no segundo tempo, tá? Perfeito. Agora eu queria falar um pouco mais sobre o lance de Everton Ribeiro, porque para mim é inadmissível, né? Já é a segunda expulsão de Everton Ribeiro com a camisa do Bahia, inclusive a temporada em que Everton Ribeiro mais foi expulso na carreira, né? E poderia ter sido o terceiro cartão vermelho dele se no Bavi o árbitro tivesse expulsado ele por aquele lance, né? De cabeçada no jogador da Vitória, né? Então, assim, Everton Ribeiro poderia hoje ter recebido o seu terceiro cartão vermelho, né? Era um momento ali onde o Bahia tinha volume de jogo, né? Ainda tinham 8 minutos de acréscimo para serem jogados, né? Ali foi a expulsão dele foi exatamente no minuto 46. Tinham 8 minutos de acréscimo, o Bahia tinha a superioridade, o Bahia tinha volume, o Bahia estava no momento de tentar pressionar pelo triunfo e Everton Ribeiro cometeu um erro de juvenil. Um erro que a gente não pode esperar do nosso camisa 10, pô. Não existe. Everton Ribeiro é um craque indiscutível, mas a gente não pode tolerar como craque do time, como uma referência técnica, como jogador experiente que ele é, mais uma molecagem de Everton Ribeiro. Foi uma atitude de moleque. Um cara de 36 anos, com a referência que ele tem, né, para esse elenco, e não é só pelo jogo de hoje. Everton Ribeiro não joga o jogo da volta. Ele está fora do jogo da volta, que é um jogo em caráter ainda mais decisivo do que esse. Né? Então, para mim, é um absurdo a gente não comentar ou deixar passar batido esse lance do Everton Ribeiro. O Bahia não empatou com a América de Cali por conta dessa expulsão do Everton Ribeiro.
não foi por isso, né? A atuação do Bahia foi ruim a maior parte do tempo. Como eu disse, para mim o Bahia fez 60 minutos ruins e 30 minutos bons nos 90, né? Então, o Bahia não perdeu, ou melhor, não deixou de ganhar o jogo por conta do Everton Ribeiro. Mas para mim, não dá pra gente deixar passar batido esse lance, porque não é a primeira vez. Contra o Corinthians, houve ali toleramos, né? Porque foi um cartão amarelo duvidoso, o primeiro principalmente, o segundo foi, mas o primeiro foi exagerado, então foi uma expulsão de segundo amarelo que, né, dividiu interpretações, né? Agora esse de hoje não. Esse de hoje ele olha para trás, ele vê o jogador do América de Cali e ele solta o braço no rosto do cara. Então é inadmissível. Independente de Everton Ribeiro ser o nosso camisa 10, de ser um craque, de ser o nosso camisa 10, mas ele não pode, de maneira nenhuma, fazer o que ele fez hoje. Não pode. Que seja a última vez. Não foi uma jogada sem querer. Não foi um lance onde o Everton Ribeiro teve que matar um contra-ataque. Não foi um lance onde o Everton Ribeiro foi tentar entrar com um carrinho ali, a bola, o pé subiu um pouco demais ali, né? Um lance duvidoso. Não. Foi um lance onde ele olhou para trás, ele viu o rosto do cara e ele fez questão de soltar a cotovelada no rosto do cara. Né? Ele tomou a decisão de agredir. Ele tomou a decisão de agredir. Velho, hoje em dia tem VAR, irmão. Hoje em dia tem VAR. Tem 400 câmeras no estádio. É inadmissível isso. Não dá para aceitar mais uma vez. E não adianta depois vir em rede social, fazer nota oficial, né? Fazer notinha de torcedor do Bahia, me desculpe. Torcedor do Bahia, vamos lutar juntos, irmão. Você é o nosso camisa 10, você ganha 1,5 milhão por mês. Você é o maior salário desse elenco, você é o cara que mais se destaca, você é o cara que é a referência, porra, você é o cara mais experiente, você é o cara mais campeão, você é o cara do time. Você não pode tomar uma atitude dessa. Não pode. Enfim, Lula, não sei se você já tá podendo abrir o microfone para poder falar comigo de novo, porque eu sei que você estava em deslocamento aí na Fonte Nova, mas comenta por gentileza para mim a expulsão de Everton Ribeiro, o que é que você viu? O lance deve ter passado no telão, mas como é que você enxerga mais uma expulsão do Everton? Poderia ter sido a terceira, se ele fosse expulso do Bavi, poderia prejudicar de novo o Bahia, mas enfim, o que é que você achou do lance de Everton Ribeiro? Vamos lá, os lances não passaram no telão, tá? As revisões de VAR, elas não passaram no telão hoje, não. Eu fiquei olhando a transmissão da ESPN, né? Eu tenho para mim também, é só como a tela para mim é pequena, eu não fiquei com a clareza como dizer, de ter sido de propósito mesmo a cotovelada. Mas assim, para mim, muito provavelmente é isso. Tudo o que eu vi, muito provavelmente foi, no mínimo, irresponsável. Houve um movimento de alavanca, atingiu, né? No mínimo, que foi um momento de irresponsabilidade. Fazer aquele tipo de movimento, mesmo que fosse para desvencilhar, mesmo que fosse, né, para mostrar ali um momento de briga, que acontece em jogo, né, de tentar se mostrar mais forte que o adversário, etc. Mas, como você bem colocou, né, em jogo com tantas câmeras, né, em jogo que já tem VAR há um bom tempo, foi um movimento, no mínimo, irresponsável, arriscado, que gerou uma expulsão que para esse jogo não houve prejuízo, tá? Não gerou prejuízo para esse jogo, mas gera um prejuízo, certamente, para a Eu partida de discordo, Lula. volta. Para a Eu partida de discordo. volta. Para mim, houve prejuízo para esse jogo, sabe por quê? Porque ele foi expulso com 46, eram 8 de acréscimo, portanto, o jogo ia até 53, né? O jogo ia até 53, ele é expulso com 46, e a parada do jogo, a confusão, o VAR, tudo isso esfriou o jogo. O Bahia estava num momento muito superior. Aceito o teu argumento, vou reformular, então, assim, eu acho que não foi determinante. Teve um peso, estava num momento melhor, concordo contigo, e num momento de ainda muita possibilidade de fato sair à frente do placar, mas eu não diria que foi determinante, né? A tendência, a probabilidade era maior da gente não conseguir fazer o gol, né? Como não conseguimos nos 90 minutos anteriores, 90 e tantos minutos anteriores, do que de mesmo jogando melhor, mesmo pressionando, acabar fazendo aquele gol. Então, reformulo, concordo contigo, gostei do argumento, mas não apenas reformulando, então, o que eu disse. Beleza. Tem um monte de cavaleiro do apocalipse aqui no chat, né? Que tava esperando o Bahia deixar de ganhar o jogo, porque o Bahia nem perdeu, né? O Bahia empatou um jogo em 0x0, onde foi
onde teve volume, né? Enfim, jogou ali para pelo menos fazer um gol. O Bahia hoje jogou para pelo menos fazer um gol. Não foi competente. Mas tem um monte de cavaleiro do Apocalipse aqui que estava esperando o Bahia não ganhar um jogo para começar a ladainha, né? Já estou dizendo aqui que o Rogério Ceni tem que ser responsabilizado por decisões erradas, que não existe entrar com um time modificado para uma decisão de mata-mata e tal. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão entrar com o time reserva contra o Atlético Mineiro? Para o Bahia perder, não estar no G4, o Bahia estaria agora, sei lá, em sétimo e oitavo no Campeonato Brasileiro e vocês iam estar reclamando do mesmo jeito, pô. A verdade é que o torcedor ele quer ganhar todo jogo. E é justo. Agora a gente não pode simplesmente abandonar o bom senso, pô. Vocês iam entrar com o time reserva contra o Fortaleza no jogo de mata, porque era um jogo único. Não era nem mata-mata. O Bahia hoje era mata-mata. A gente ainda pode chegar na semana que vem, ganhar o jogo lá, ou empatar e para os pênaltis ganhar. Enfim, o Bahia ainda tem uma chance de classificação lá em Cali, na Colômbia. Mas o jogo contra o Fortaleza era mata. Se o Bahia não ganha o jogo, ou se o Bahia empata o jogo, era pênalti, era uma decisão naquele momento. Entendeu? Então, assim, a gente não pode também. Eu tô puto igual a vocês, tô chateado, óbvio, sou torcedor, né? Eu tô chateado com a atuação do Bahia, tô chateado com a complacência da arbitragem com a cera, né? Na Conmebol, não, assim, os jogadores, né? Os times sul-americanos, eles são premiados com a cera que eles fazem, né? Porque os caras fazem cera o jogo inteiro, o goleiro caiu 50 vezes, né? Uma cera desgraçada e o cara praticamente não acresce nada, velho, em relação à cera, né? É uma complacência absurda. Para jogo quando não tem que parar, os caras se jogam no chão, toda hora é uma agonia. Rogério Ceni ficou puto também na beira do campo, então é óbvio que a gente tá chateado, velho. É óbvio que a gente queria ter ganho o jogo e levado um resultado melhor para poder decidir o jogo na Colômbia. Agora, o que é que vocês fariam diferente? O Rogério Ceni, gente, entenda uma coisa, o Rogério Ceni hoje, ele não colocou um time mexido em campo porque ele queria colocar. Ele colocou um time em campo porque ele precisava colocar. Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Se o treinador pudesse colocar o que ele tem de melhor sempre, todo jogo, tenho certeza que ele faria isso. Tenho certeza que ele faria isso. É simples, é simples. E tem a lição da temporada passada, muito clara. Tem a lição da temporada passada muito clara. Não somente a lição que eu digo, uma lição de Rogério Ceni, ou aprendida por Rogério Ceni, mas uma lição que, para nós, torcedores, a temporada passada, nós não tínhamos qualquer possibilidade, ou pouca possibilidade, de fazer um rodízio mais consistente. Essa temporada nós temos, né? E estamos fazendo isso em virtude, assim, o resultado do que aconteceu, a queda de rendimento físico do time na temporada passada, serve muito de um argumento muito claro para que a gente enxergue a necessidade desse tipo de coisa, né? E vamos lembrar, né, várias vezes as decisões, elas não são só uma decisão do treinador, é uma decisão não apenas também do corpo técnico, também de departamentos que estão associados, né, ao departamento de futebol, que não é um departamento técnico, sobretudo a fisiologia e departamento médico. Então, assim, né, há medições, há a própria conversa do dia a dia com os atletas, né, há um empirismo, também em relação já ao resultado desses atletas expostos a demandas como da atual temporada, na temporada passada, e isso conta, né, e isso conta. Então, tudo isso junto, né, para mim, eu não, por exemplo, minhas queixas hoje não estão em relação a ter escalado o time misto. Minhas queixas hoje são outras, não em relação a ter escalado o time misto. E depois a gente vai poder conversar mais, assim, sobre temos Sul-Americana, Nordeste e Brasileirão, e para quem já falou isso várias vezes, né? A possibilidade de fazer o melhor da história do Bahia em todas essas competições, ela é real, tá? O Bahia pode ser o melhor Bahia da história do brasileiro com pontos corridos, o Bahia pode ser o melhor Bahia da história do Brasil, o Bahia pode ser o maior Bahia da Sul-Americana, e o Bahia pode ser campeão do Nordeste mais uma vez, mas sagrando-se pentacampeão e isolando-se né, como maior time do Nordeste. Tudo isso junto, você é isso, não tem como você não fazer de acordo com a demanda, que é outra coisa que a gente bateu muito, né, as suas opções. E a demanda para o jogo de hoje, menos de 72 horas após o término da partida de sábado,
impunha a Rogério Ceni, ao seu corpo técnico, fazer poupar